Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do governo americano que colocou o Brasil numa lista de observação por questão de tráfico humano, tá? Vamos entender o que é essa lista, o que aconteceu e qual que pode ser a consequência disso, né? Porque a gente sabe que o governo americano está muito chateado com o governo brasileiro. A gente sabe que o governo brasileiro é uma bosta mesmo, né? O Lula é um idiota completo e está piorando a situação do país de forma absurda em várias áreas. Agora é na questão de tráfico humano. Mas vamos entender exatamente o que significa isso daqui, porque sim, isso pode ter consequência. A gente está na Tier 2 Watch List, lista de alerta do nível 2. Se a gente cair para o nível 3, que seria piorar a situação, você pode não ter mais empréstimos do FMI, de bancos internacionais, pode ter uma série de restrições em acordos internacionais, pode sim impactar o Brasil, esse tipo de coisa. Essa notícia foi sugerida por Xi, olha ali, é o Boulos no meu sofá, Dino come dentro de uma bacia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Estados Unidos colocaram o Brasil e a África do Sul numa lista de observação por tráfico humano, né? Então o relatório mostra queda nos esforços brasileiros e falha no combate sul-africano. Então o que é esse relatório? Bom, o que é tráfico humano? Tráfico humano é justamente escravização de pessoas dentro ou fora do país, tá? Então eles falam isso daqui, não apenas países que têm, de onde as pessoas são levadas para outros países, né, como escravos, como também dentro do próprio país você tem essa dinâmica. Eu acho muito interessante porque aqui eles usam o conceito correto para usar a escravidão, né, que é justamente a questão da coação. O que eles apontam aqui, está aqui a descrição do relatório deles, aqui como é que é o relatório, coisa e tal, e eles falam que tem vários tipos, lógico, tem o tráfico para sexo, tem o tráfico para trabalho, e, enfim, o grande ponto é o consentimento. Isso que eu concordo, isso é perfeitamente razoável. Isso sim é escravidão. Se, por exemplo, aí eles falam aqui, ó, que você tem o caso do ligação por débito, né, forçação por débito. Isso é realmente uma forma de escravização, quando a pessoa vai trabalhar numa empresa, mas aí a empresa diz que ela tem um débito, porque às vezes é porque ela pagou a passagem da pessoa para ir trabalhar naquele lugar, ou porque às vezes tem uma cantina ou tem uma lojinha na empresa, a pessoa vai lá e compra as coisas, fica devendo o dinheiro, e aí a empresa não deixa a pessoa pedir demissão porque ela está com dívida. Isso não pode, isso é escravidão, não pode ter isso. A pessoa está com dívida, beleza, ela quer sair, se ela quer pedir demissão, ela pede demissão e você fica devendo. Pronto, você tem mais um devedor para sua empresa, parabéns. Não pode proibir a pessoa de pedir demissão por débito. Se tem esse tipo de coisa, é muito comum, por exemplo, quando pessoas fazem tráfico humano entre países, que a empresa paga a passagem daquela pessoa, mas aí diz que ela tem que ficar trabalhando um tempo. Não, isso não pode, não pode. Se a empresa quiser pagar a passagem, ok, mas não pode obrigar a pessoa a ficar trabalhando ali. É, de novo, escravidão, né? Então, a questão toda é consentimento. Eu sempre critico muito esse negócio, essa ideia que tem aqui do Ministério do Trabalho brasileiro, de condição análoga à escravidão. Ah, porque o banheiro está sujo. Não, banheiro sujo não é escravidão. Escravidão é você ter, formas, impedir que a pessoa saia do emprego. É realmente proibir a pessoa de pedir demissão. Se o banheiro está sujo e a pessoa não gosta de trabalhar num lugar com banheiro sujo, ou se incomoda muito com aquilo, ou está trabalhando demais, ou qualquer que seja o caso, ela pede demissão e vai embora, pô. Se ela pode pedir demissão e ir embora, não é escravidão. Só é escravidão se a pessoa é proibida de pedir demissão, de sair do trabalho. Aí é escravidão. Se você tem guardas proibindo as pessoas de sair da fábrica ou de sair do lugar onde a pessoa está, aí sim você tem um caso de escravidão. E mesmo assim, é um caso homólogo à escravidão, não é escravidão real. Por quê? Porque na época da escravidão de verdade, as pessoas eram mercadoria. Você era proprietário da pessoa, você tinha escritura de propriedade de pessoa. Infelizmente, é isso mesmo, uma coisa terrível que ninguém concebe mais hoje em dia. Então, isso daqui já é análogo à escravidão. O que o Ministério do Trabalho brasileiro faz é dizer que, não, porque o alojamento tinha umas camas ruins, o banheiro estava sujo, então é análogo à escravidão. Não, não é. O que faz a diferença nesse caso é o consentimento, inclusive no caso sexual, porque sim, tem mulheres que querem viajar para fazerem serviços sexuais, e de novo, se a mulher é maior de idade, plenamente capaz e quer trabalhar com isso, é o direito dela, porque quem que tem alguma coisa contra isso, né? Então, agora, existe o problema realmente de mulheres às vezes entrarem nessa história e chegar lá e aí
empregador, entre aspas, não deixá-las voltarem, não deixá-las saírem do emprego, porque alega que elas têm que pagar não sei o que lá, dívida. Isso é homólogo à escravidão, isso é análogo à escravidão, né? Então, punição não pode ter punição física e coisa e tal. E eles falam também sobre casos de tráfico humano patrocinado por Estado, e é nesse caso aqui que entra o Alexandre Padilha e a Dilma e a turma toda do governo Lula, que fez exatamente tráfico humano patrocinado por Estado, né, que foi o caso do Mais Médicos, né? Enfim, criança soldado também, evidentemente, um absurdo isso daí. E, enfim, esses são os casos que eles colocam. O ponto central aqui é consentimento. Se a pessoa pode sair, pode pedir demissão, não é tráfico humano, não é escravidão moderna, é simplesmente um emprego ruim. O banheiro tá sujo. O banheiro tá sujo, é ruim pra caramba, se quiser, você pede demissão. Se não tem esse problema, não tem escravidão, não se fala, não deveria se falar em trabalho análogo à escravidão, né? Mas aqui o caso deles é sério, eles vêm nesse caso mesmo. Mas aí, como é que o governo americano trata esse negócio, né? É lógico que os Estados Unidos têm eles próprios várias leis para atuar nisso, mas além disso, eles classificam todos os países do mundo em algumas listas, né? Algumas camadas, né? Você tem níveis de aderência a isso daí. Então, no nível 1, são os países que o governo atende todos os critérios do que eles chamam aqui de TPVA, ou seja, tem leis para evitar esse tipo de coisa, fazem ações para evitar esse tipo de coisa, e tem bons resultados nesse tipo de situação. Então, assim, esse caso aqui, os países no nível 1 estão ok, 100%, não tem problema. Quer dizer que tem 0 casos de tráfico humano? Não, porque, cara, a sociedade humana, meu amigo, sempre vai ter um cara fazendo errado em qualquer lugar. Ah, você está na Inglaterra, lugar super rico, não sei o que, vai ter alguém fazendo tráfico humano? Vai ter. Assim, mas o governo faz de tudo para evitar esse tipo de coisa. Então, esse é o nível 1. O nível 2 são os países que não atendem totalmente aos padrões da TVPA, né, que é essa norma de prevenção de tráfico humano, mas estão fazendo esforços significativos, estão melhorando, né, ano a ano, estão atendendo coisas ali. Esse era o nível que o Brasil estava antes deste relatório aqui, tá? O nível 2 aqui. É um país que, ok, não está 100% de acordo com o que a gente quer, mas está se esforçando, está chegando lá, está melhorando e coisa e tal. Só que aí você tem a chamada Tier 2 Watch List, ou seja, nível 2, sistema de aviso, né, em aviso, né? É o pessoal que, olha, até estava indo nesse sentido bom, mas esse pessoal aqui tá meio que pisando na bola, né? Esses países que estão nesse nível 2, na watchlist, né, em atenção, eles estão tentando melhorar, mas não estão tentando tanto, não. Esse pessoal tá meio reticente nisso daí. Então é um ponto de alerta, por quê? Porque você pode cair para o nível 3. O nível 3 é justamente o nível dos governos que não atendem o TVPA, não atendem as normas mínimas para evitar o trabalho escravo, e além disso, eles não estão fazendo esforço contra isso, ou seja, são governos que não estão nem aí para isso, ou mais do que isso, até ganham com isso, com trabalho escravo, esse tipo de coisa. Infelizmente tem muito disso por aí ainda, e esse nível aqui é o nível que realmente você começa a ter as sanções. Então, são esses 3 níveis. O nível 1, zerado, não tem problema nenhum. Nível 2 é o pessoal que tá ruim, mas não tem problema. Aqui também não tem sanções, tá? Nível 2, e mesmo nível 2, onde o Brasil está agora, na watchlist, na lista de alerta, não tem sanção por enquanto. O risco que você corre é se continuar nesse processo na lista de espera por muito tempo, nessa lista de alerta aí por muito tempo. Se os Estados Unidos se convencerem que você não está fazendo ações nesse sentido, você cai para o nível 3. E aí pode fazer diferença. Aí você tem as restrições de financiamento para países da lista 3, né? E aí esses países têm uma série de restrições, e não é só Estados Unidos, tá? Tem também tratados internacionais com o Banco Mundial, com o Fórum Econômico Mundial, com o FMI, com a Europa, com países da Europa. Então você começa a ter restrição de financiamento para esses países, o que é realmente uma coisa preocupante. Então, ou seja, o fato do Brasil estar nesse nível 2 aqui não quer dizer nada agora. É só o alerta que ele pode cair ainda mais nessa história, né? Bom, e tem aqui a lista dos países que estão em cada nível, né? Então, nível 1, como você pode imaginar, a Argentina está aqui, a Austrália, Bahamas, Bahrein, enfim, um monte de países. Países de primeiro mundo tipicamente estão no nível 1, são aqueles países que atendem todos os critérios para evitar o tráfico humano, né? Aí o nível 2 é uma lista grande, tem um monte de gente aqui na lista 2. Portugal está aqui na lista 2, ó.
Enfim, então, e a gente estava aqui também, tá? A gente estava nessa lista até pouco tempo atrás. Então, esse pessoal aqui, o pessoal, olha, vocês não estão 100%, mas o pessoal está se esforçando, o pessoal está correndo atrás de melhorar, então, beleza, tranquilo, tá beleza isso daqui, né? Aí, esse aqui é o problema. Agora, no nível 2, alerta, tá aqui o Brasil, tá também a África do Sul e, bom, os outros países que estão aqui, Cabo Verde tá aqui, Congo. Você vê que já é uma turma já mais, né, complicada, né? Porque já tem aqui alguns países bastante complicados aqui nessa história. E bom, e no nível 3? Quem é que tem no nível 3 aqui? Afeganistão, Belarus, Rússia, faz sentido. Burma, Camboja, Chad, Venezuela, tá aqui, Sudão. Enfim, tem realmente a República Democrática da Coreia, Coreia do Norte, né? Então são países que efetivamente aqui, o Nicarágua, os dois amiguinhos do Lula estão aqui, ó, Venezuela e Nicarágua. Cuba também, tá aqui, ó. Cuba, Venezuela e Nicarágua. Esse pessoal todo aqui tem problemas com tráfico humano, né? Com escravidão humana, né? E por que o Brasil entrou nessa lista de vigilância e nesse alerta sobre problemas aqui, né? Segundo diz que o texto do documento, o governo brasileiro reduziu o número de investigações e processos sobre tráfico humano em relação a anos anteriores, o que demonstra uma falta de avanço no combate ao problema, né? Ou seja, o governo Lula está deixando para lá esse problema do tráfico humano, até porque sabe que tem entre os seus integrantes também traficantes de escravo, como o senhor Padilha, né, que fez a escravização lá do pessoal de Cuba. Então, provavelmente por isso, o governo Lula não tem feito tantos esforços nesse sentido e está gerando este problema aqui. Mas, como eu disse, nesse nível, enquanto estiver na alerta aqui, não tem problema, não tem nenhuma sanção, não está previsto nada nesse caso. Agora, pode ser que o Brasil caia para o nível 3. Se aí cair para o nível 3, aí a situação pode ficar muito ruim para o Brasil, podem ser mais sanções vindo por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.